Olha, gente, a Operação Carro-Pipa está sendo paralisada, por falta de recursos federais em pelo menos 6 estados do Nordeste desde ontem, segunda-feira, dia 25. A ação atende este mês a 344 municípios do semiárido da região em emergência por seca ou estiagem e também em outras áreas, Cerca de 1.250.000 pessoas são beneficiadas, portanto, e passarão a ter a interrupção desse serviço diante dessa informação, que foi inclusive confirmada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, financiador oficial do programa, e pelo Exército Brasileiro, responsável pela execução das ações por meio da contratação dos proprietários de carros-pipa. A paralisação, nesse primeiro momento, segundo as informações levantadas, atingiriam os estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí e também Rio Grande do Norte, E há também já aqui algumas informações de que alguns municípios aqui no estado do Ceará, pelo menos 4, também já teriam de imediato sido afetados por conta dessa paralisação, que se dá em virtude da falta do repasse. Não há repasse, os pipeiros não têm condição, obviamente, de manter a logística de distribuição da água, o que é uma situação extremamente lamentável, porque afeta a vida, como já vimos aqui, de milhares e milhares de pessoas. A gente conversou, inclusive, aqui rapidamente com o Auricélio Brito, que é o coordenador da Defesa Civil aqui do município de Itapajé, para saber a situação do município de Itapajé. Se já de imediato Itapajé estaria enquadrado também nessa relação de municípios que passarão a ter o fornecimento suspenso ou não. A priori, o Auricélio adianta que nesse primeiro momento não há ainda paralisação confirmada no município de Itapajé, portanto aqui o abastecimento através da Operação Carro-Pipa segue normalmente. Vamos a mais informações com o Auricélio Brito, coordenador da Defesa Civil aqui do nosso município. Boa tarde, Clésio, boa tarde a todos da Rádio Atitude, de especial nossos irmãos da zona rural que são beneficiários da Operação Carro-Pipa do governo federal. Fui procurado por várias pessoas que são beneficiários porque tomaram o conhecimento em relação à paralisação da Operação Carro-Pipa no município de Itapajé, a Operação Carro-Pipa pelo governo federal. Quero aqui conscientizar essas pessoas que Itapajé ainda não foi paralisada essa operação, esse trabalho, de distribuição de água da Operação Carro-Pipa do governo federal. Apenas 4 cidades, 4 municípios do nosso Ceará, especificamente ali na parte do Sertão Central, que foram paralisados esses trabalhos, certo? No Brasil todo são 172 municípios que foram paralisados essa distribuição de água por falta de repasse, por falta de recurso do governo federal. Então eu quero aqui de antemão já conscientizar esses beneficiários aí, essas 65 comunidades, que são atendidas pela Operação Carro-Pipa do governo federal, que nós, do município de Itapajé, ainda não fomos impedidos de estar fazendo esses abastecimentos. E quero aqui também já conscientizá-lo que, além da Operação Carro-Pipa pelo governo federal, o governo municipal está dando continuidade, está a todo vapor, dando esse suporte, esse apoio a essas comunidades que necessitam desse líquido tão precioso, que é a água, que se faz tão necessário no dia a dia das famílias. Mas a Operação Pipa ainda continua até a segunda ordem da 10ª região. Entrei em contato com os responsáveis, o coronel responsável pela 10ª região militar, e até o momento eles não receberam nenhuma informação, nenhum sinal de paralisação dessa Operação Carro-Pipa no nosso município de Itapajé. E a Defesa Civil está à disposição para tirar as dúvidas de quem queira tomar conhecimento mais preciso nessa situação. Agora 12 horas e mais 10 minutos, 12h10, portanto, o Auricélio tranquiliza a população, as famílias que são atendidas pela Operação Carro-Pipa aqui no nosso município, aqui na nossa região, de que não há ainda, nesse primeiro momento, a paralisação. O abastecimento segue normal. Mas depois que eu conversei com o Auricélio, ele me mandou aqui uma outra informação de que, com base no que ele recebeu já hoje de informação, esse abastecimento tranquilo está garantido por todo esse mês de novembro. Até essa reta final de novembro está garantido. Porém, como ainda não receberam os repasses do governo federal, não há a confirmação de que em dezembro o serviço irá seguir normalmente, porque só seguirá em dezembro
se tiver o repasse. Há relatos aqui, inclusive, de que o último repasse, o último pagamento foi feito referente ao mês de outubro. Então, consequentemente, não havendo esse pagamento, esse repasse por parte do governo federal, há uma grande probabilidade de que Itapajé, a partir de dezembro, também seja incluso dentre esses municípios que terão aí o serviço interrompido por falta de pagamento, por falta de repasse do governo federal. É uma situação lamentável, né, que isso volte a acontecer. Nós já tivemos isso, inclusive, em outros momentos, ano passado, um serviço tão essencial e que, lamentavelmente, o governo não prioriza, né? A revolta é maior ainda quando você acompanha, basta que você ligue a TV, basta que você acompanhe os portais de notícia, os canais de TV que abordam exatamente o cotidiano, noticiando os fatos, os acontecimentos, e você vai ver aí os gastos exorbitantes do governo federal nas mais diversas áreas. Só para você ter uma ideia, vou citar só alguns tópicos aqui. De janeiro até o início de novembro agora de 2024, o governo federal, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, gastou 1,5 bilhão de reais só com viagens. 1,5 bilhão de reais somente com viagens. Nós tivemos agora recentemente também as Olimpíadas, a viagem da Janja, né, a primeira dama do nosso país, custando algo em torno de 300 mil reais, pago com o nosso dinheiro. Um festival realizado agora recentemente durante o encontro, né, do G20, em paralelo, esse festival que teve à frente a coordenação também da Janja, custando aí algo próximo dos 30 milhões de reais, teve a participação aí de diversos artistas, inclusive, tinha como temática trabalhada exatamente as ações de combate à fome, quando acredito que uma ação de combate à fome ou à pobreza, você poderia pegar esse valor aí, esses mais de 30 milhões que foram gastos, e poderia, por exemplo, destinar para algum tipo de ação efetiva de combate à pobreza ou de combate, né, à fome, mas não se gasta dessa forma. São gastos elevados, gastos exorbitantes feitos pelo governo federal. Nos últimos meses, muito tem se batido nessa tecla, né, a alta cúpula, de modo especial, a equipe econômica do governo federal, na necessidade de se cortar gastos, de se conter os gastos, e aí esse corte, ele se dá e a sistemática que tem sido adotada pelo governo, são cortes, mas cortes em áreas que afetam diretamente a vida da população e, de modo especial, a população mais humilde. Se fala em cortar gastos, em conter despesas, mas não se fala no governo em si conter os seus próprios gastos, reduzir as suas próprias despesas. O corte são em áreas, em políticas que diretamente afetam a vida das pessoas e, de modo especial, afetam a vida das pessoas mais humildes, que são as pessoas, que são as famílias que mais precisam da assistência do governo, dos programas sociais, das políticas públicas, né, no sentido de assistencialismo mesmo. São essas famílias. A gente sabe muito bem que é a maior parcela da população brasileira. Então, na hora em que o tema em debate é conter gastos, o corte que se pensa por parte do governo é cortar em programas, em ações, em políticas públicas que no momento estão sendo desenvolvidas e que afetam diretamente a vida das pessoas. Não se fala em conter despesas do governo, como se evitar gastos desnecessários como esse, se gastar durante um ano. Aliás, o ano ainda nem terminou, quase mais de 1,5 bilhão de reais em viagens. São valores extremamente elevados. O que se espera, como aconteceu também no ano passado, quando se cogitou essa possibilidade de paralisação da Operação Carro-Pipa, o que se espera é que agora, mais uma vez, diante da repercussão, e aí entra a necessidade, a importância também dos deputados, dos senadores estarem cobrando junto ao governo federal, é de que diante da repercussão, que isso não se efetive, que essa paralisação, ela de fato não aconteça, ou pelo menos não se estenda ainda mais e não dure dias a mais nos estados em que já houve a paralisação desde ontem, segunda-feira, para que
essas famílias não sejam, né, afetadas, não sejam ainda mais atingidas. Porque mesmo a operação estando funcionando, e aí nós temos conhecimento das áreas mais secas aqui próximas, né, à sede do município de Itapajé, mesmo ela estando funcionando, essas famílias que recebem água, né, durante dias pontuais ao longo da semana, elas ainda sofrem, porque a água não consegue atender aí a demanda de todas essas famílias, pelo menos para que elas tenham água constante e água na medida em que consiga atender de fato as necessidades das respectivas famílias. Água é vida, água é essencial, e essa política, né, esse serviço, ele não pode ser paralisado. O governo precisa conter ou cortar outros gastos que são gastos desnecessários. Você não pode cortar gastos para um serviço, para uma política que é extremamente vital e essencial na vida de tantas e tantas famílias.